Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao 12º dia do nosso retiro quaresmal. Estamos caminhando no crescimento, no amor a Deus, no amor ao próximo e também aprendendo a virtude da temperança, do autocontrole, especialmente nos últimos dias, refletindo sobre a virtude da paciência. Hoje nós iremos falar de uma virtude relativa à virtude da paciência, que é a virtude da mansidão. E mais uma vez nós queremos tomar para nos ajudar o exemplo luminoso de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, como nós vimos na nossa última meditação, era alguém que tinha um temperamento bastante forte. Porém, num determinado momento da sua vida, ele decidiu que ele iria se exercitar na virtude da mansidão. E isso ele fez por muito tempo e foi adquirindo cada vez mais esta virtude, a ponto de ser considerado como alguém muito manso, de muito fácil contato, de um relacionamento muito fácil. Porém, São Francisco de Sales teve que lutar muito para conseguir alcançar esta virtude. E conta-se na vida dele que, certa vez, alguém fez algo para ele que teria toda a razão para irritá-lo e para tirá-lo do sério. Fez algo que realmente ele poderia reclamar e brigar. E a pessoa que fez isso para ele até esperava que ele fosse chamar a atenção de forma áspera, de forma brusca. E quando São Francisco de Sales se dirigiu a essa pessoa, tratou ela com cuidado, tratou com carinho, com palavras amenas, e a pessoa disse: "O senhor não vai brigar comigo?" E aí São Francisco de Sales disse: "Olha, eu não vou perder com você em 5 minutos aquilo que eu demorei 30 anos para conseguir." Nós vemos que a prática da virtude foi algo no qual ele se exercitou muito, e especialmente a virtude da mansidão. Ouvindo aquele conselho de Jesus no Evangelho que nos diz: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." No seu livro Filoteia, São Francisco de Sales dedica um capítulo especial a esta virtude da mansidão que devemos ter para com o nosso próximo. E ele diz que a humildade e a mansidão são as duas virtudes próprias de um cristão, porque elas são também as duas virtudes próprias de Jesus, que tem o seu coração manso e humilde. A humildade, ele diz que ela tem a ver com os nossos deveres para com Deus, e a mansidão tem a ver com os nossos deveres para com o próximo, e que a mansidão, ela é a flor da caridade. Se nós queremos possuir a perfeição da caridade, nós devemos juntar a esta caridade a paciência e a mansidão, porque elas são próprias da maneira como um cristão deve se relacionar com os demais. E aqui, São Francisco de Sales, na sua meditação na Filoteia, ele nos convida a nos aproximar de Cristo e aprender do coração dele para praticarmos também esta virtude da mansidão. São Francisco de Sales, ele nos diz para que nós nunca, sob pretexto algum, nós nos exaltemos. Ele nos exalta a controlar o nosso coração. E ele diz o seguinte na sua Filoteia: "Aconselho-te, nunca por nada te exaltes, se for possível, e nunca por pretexto algum abras o teu coração à ira, pois São Tiago diz expressamente: a ira do homem não opera a justiça de Deus." E ele diz que quando nós temos que corrigir alguém, quando nós temos que fazer uma correção fraterna com uma pessoa, nós usarmos a razão, ao invés de nos deixar mover pelos sentimentos e pelas emoções, porque facilmente falharemos e cairemos no pecado se nos deixarmos guiar simplesmente pelas emoções da hora. Muitas vezes nós queremos corrigir a pessoa que às vezes nos afligiu no calor do momento, e ele nos pede sempre para usar a razão, dizendo o seguinte: "A correção feita só com a razão recebe-se sempre melhor do que aquela que encerra também a paixão, porque o homem se deixa levar com facilidade pela razão, a que naturalmente é sujeito, ao passo que não podem suportar que o dominem pela paixão.
Mas se a razão mostra indignação, despeito e cólera, ela mais faz-se temer que amar, e perturba e oprime a si mesma. É melhor fechar inteiramente a entrada do coração à cólera, por mais justa que seja, porque ela lança raízes tão profundas que é muito difícil arrancá-las. E aqui, São Francisco de Sales toma aquele conselho de São Paulo na carta aos Efésios, em que São Paulo diz que o sol não se ponha sobre a vossa ira, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Porque quando nós deixamos a cólera, o ressentimento, a ira tomar conta do nosso coração, a nossa imaginação vai concebendo 1000 pensamentos, 1000 possibilidades, e isso vai aumentando a amargura no nosso coração, e com isso vamos nos irando mais e perdendo a nossa paz interior. Então é preciso não deixar com que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento, não dar espaço para a ira entrar no nosso coração. Ele compara a ira com uma serpente. Se a serpente coloca a cabeça em um buraco, é certo que o corpo inteiro passará. Assim também, se nós permitirmos a ira entrarmos um pouquinho no nosso coração, nós depois damos um espaço muito grande para ela e ela vai tomar conta do nosso coração. E ele diz que é melhor viver sem cólera a querer servir-se da cólera e da ira com moderação, porque muitas vezes quando a ira entra no nosso coração, ela rouba todo o espaço da nossa razão e aí nós já não conseguimos mais moderá-la. Por isso é preciso rechaçá-la e não permitir que ela entre no nosso coração assim que ela tiver o seu primeiro movimento, porque nós então ficaremos em paz e também aprenderemos a guiar a nossa vida e a vida das pessoas que nos rodeiam pela razão e não simplesmente pelas nossas paixões, pelos nossos impulsos. São Francisco de Sales diz o seguinte: é preciso que logo ao sentires o primeiro ataque, concentre todas as tuas forças de tua alma contra ela, não de um modo brusco e impetuoso, mas doce e eficazmente. Acontece também frequentemente que, querendo reprimir a cólera com impetuosidade, ainda nos perturbemos mais, e o coração, estando assim perturbado, não pode ser senhor de si mesmo. E até no combate à própria cólera, à própria ira, nós devemos também agir com mansidão, porque se formos com impetuosidade, o nosso coração se inquietará mais. E aqui ele nos fala da importância de nós pedirmos a graça de Deus, porque sozinhos, tantas vezes somos fracos e caímos. E é preciso rezar. Só que aqui a oração deve ser também uma oração branda, uma oração com suave atenção e não de forma agitada, porque se a ira quer entrar no nosso coração, ela de certa forma já está causando algum movimento de agitação. E se nós formos também rezar com agitação, nós então não permitiremos que Deus abrande o nosso coração. Por isso é preciso rezar com calma, é preciso rezar, como por assim dizer, respirando, permitindo que a graça de Deus ela vá entrando no nosso coração para que a cólera não domine sobre nós. E ele diz ainda o seguinte: se por algum motivo nós caímos em uma falta de cólera e no momento expressarmos esta cólera para o nosso próximo, imediatamente nós devemos corrigir esta nossa falta com um ato de brandura. Porque ele diz que as feridas que são novas, elas são muito mais fáceis de curar do que aquelas feridas que já têm um longo tempo em que elas foram feitas. Então nós precisamos também praticar a brandura. E por último, o último conselho que São Francisco de Sales nos dá para alcançarmos a mansidão é nós acostumarmos a cultivar no nosso coração um espírito de brandura, de mansidão, quando nós estamos bem, quando o nosso ânimo está calmo e sem motivo para irar-se, sem motivo para irritar-se. Porque desta forma, praticando a mansidão neste momento, ela vai se tornando habitual e ela se torna uma virtude em nós. E aí, por nada, nós queremos perdê-la. E ele diz o seguinte: não ser apenas brando com as pessoas estranhas,
mas sobretudo com os mais próximos. Mas devemos também ter esta doçura do doce do leite. Ele usa essa comparação, que a mansidão é como o doce do leite. Nós devemos ter esta brandura do doce do leite não somente com os outros, mas no nosso lar, para com os parentes e vizinhos. E ele diz: é o que falta a muitas pessoas, que fora de casa parecem anjos e em casa vivem como verdadeiros demônios. Assim, ele nos diz que a mansidão ela deve ser praticada especialmente com o próximo mais próximo, que são aqueles que estão no nosso lar, que é aqueles que convivem conosco. Deixo para você como texto para meditação a respeito desta virtude da mansidão, tão importante para nós abrandarmos o nosso coração, o texto de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Uma frase, uma jaculatória que você pode rezar durante todo esse dia é aquela que nós costumeiramente dizemos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deus te abençoe.